O que a preocupação pode fazer a você? Aqueles que não sabem enfrentar a preocupação morrem mais cedo. Dr. Alexis Carrel. Há muitos anos, um vizinho tocou a campainha certa noite e insistiu que a minha família e eu deveríamos nos vacinar contra a varíola. Ele era apenas um dos milhares de voluntários que estavam tocando campainhas em toda a cidade de Nova York. Pessoas assustadas enfrentavam filas, às vezes durante horas, para serem vacinadas. Os postos de vacinação não estavam abertos apenas em hospitais, mas no corpo de bombeiros, nas delegacias de polícia e em grandes plantas industriais. Mais de 2.000 médicos e enfermeiras trabalhavam sem parar dia e noite vacinando as multidões. A causa de todo esse alvoroço? 8 pessoas na cidade de Nova York tiveram varíola, e 2 haviam morrido. 2 mortes numa população de quase 8 milhões de pessoas. Eu já tinha vivido em Nova York por muitos e muitos anos, e ninguém havia tocado a minha campainha para me avisar sobre a doença emocional da preocupação, uma doença que, durante aquele mesmo período, havia causado 10.000 vezes mais dano do que a varíola. Nenhuma das pessoas que estavam tocando as campainhas havia me avisado que, das pessoas vivendo nos Estados Unidos, 1 em 10 teria um colapso nervoso, induzido, em sua grande maioria, por casos de preocupação e conflitos emocionais. Então estou escrevendo este capítulo para tocar a sua campainha e alertá-lo. O grande ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, Dr. Alexis Carrel, disse: "Comerciantes que não sabem enfrentar a preocupação morrem mais cedo. E as donas de casa e veterinários e pedreiros também." Alguns anos atrás, eu passei as minhas férias dirigindo pelo Texas e Novo México com o Dr. O. F. Gober, um dos médicos executivos da rodovia de Santa Fé. O seu cargo, na verdade, era médico-chefe da Associação de Hospitais de Gulf, Colorado e Santa Fé. Começamos a conversar sobre os efeitos da preocupação e ele disse: 70% de todos os pacientes que vão ao médico poderiam curar-se se eles se livrassem de seus temores e preocupações. Não pense nem por um momento que estou querendo dizer que as suas doenças são imaginárias, ele disse. As suas doenças são tão reais quanto uma dor de dente latejante e, às vezes, 1000 vezes mais sérias. Estou me referindo a doenças como indigestão nervosa, alguns tipos de úlceras estomacais, distúrbios do coração, insônia, dores de cabeça e de paralisia. Estas doenças são verdadeiras. Eu sei do que estou falando, disse o Dr. Gober, porque eu mesmo sofri de uma úlcera estomacal por 12 anos. O medo causa a preocupação. A preocupação te deixa tenso e nervoso, afeta os nervos do estômago e, de fato, altera os sucos gástricos de normais para anormais, o que geralmente resulta em úlceras no estômago. O Dr. Joseph F. Montag, autor do livro Nervous Stomach Trouble, o problema nervoso do estômago, diz exatamente a mesma coisa. As úlceras do estômago não aparecem a partir do que você come. Você tem úlceras do que está comendo você. O Dr. W. C. Alvarez, da Mayo Clinic, disse: úlceras geralmente aumentam ou diminuem de acordo com os altos e baixos do estresse emocional. Essa declaração foi apoiada por um estudo de 15.000 pacientes tratados com problemas estomacais na Mayo Clinic. 4 entre 5 não tinham nenhuma base física para suas doenças estomacais. Medo, preocupação, ódio, egoísmo exagerado e a inabilidade de se ajustarem à realidade do mundo. Estas eram, geralmente, as causas das doenças e úlceras estomacais. Úlceras estomacais podem matá-lo.
De acordo com a revista Life, elas agora estão em 10º lugar em nossa relação de doenças fatais. Recentemente, eu me correspondi com o Dr. Harold C. Haben, da Mayo Clinic, que citou um estudo da Assembleia Anual da Associação Americana de Médicos e Cirurgiões Industriais, dizendo que ele havia feito um estudo de 176 executivos cuja idade média era de 44,3 anos. Ele reportou que pouco mais de 1/3 destes executivos sofria de uma de 3 enfermidades peculiares à vida de alta tensão: doenças coronárias, úlceras do trato digestivo e pressão sanguínea alta. Pense nisso. 1/3 de nossos executivos estão estragando seus corpos com doenças coronárias, úlceras e pressão sanguínea alta, antes mesmo de completarem 45 anos de idade. Que preço tem o sucesso? E eles nem estão obtendo sucesso. Alguém pode obter sucesso se está pagando pelo avanço nos negócios com úlceras de estômago e problemas coronários? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua saúde? Mesmo que fosse proprietário do mundo todo, ele poderia dormir apenas em uma cama de cada vez e comer apenas 3 refeições por dia. Até um novo funcionário pode fazer isso, e provavelmente irá dormir mais tranquilamente e aproveitar melhor a sua comida do que um executivo poderoso. Francamente, eu preferiria ser alguém que não tivesse preocupações, sem nenhuma responsabilidade, do que estragar a minha saúde aos 45 anos tentando gerenciar uma rodovia ou uma companhia de cigarros. O mais famoso fabricante de cigarros do mundo caiu morto por causa de uma insuficiência cardíaca enquanto estava tendo um momento de recreação num bosque canadense. Ele prejudicou milhões de pessoas e caiu morto aos 61 anos de idade. Provavelmente trocou anos da sua vida pelo que chamamos de sucesso nos negócios. Em minha opinião, este executivo dos cigarros, com todos os seus milhões, não teve metade do sucesso que o meu pai teve, um fazendeiro de Missouri, que morreu aos 89 anos sem dólar algum. Os famosos irmãos Mayo declararam que mais da metade de nossos leitos hospitalares estava ocupada por pessoas com problemas do sistema nervoso. Mas quando o sistema nervoso destas pessoas foi estudado sob um microscópio potente, num exame pós-mortem, na maioria dos casos estava aparentemente tão saudável quanto o de Jack Dempsey. Os problemas de nervos são causados não apenas pela deterioração física do sistema nervoso, mas pelas emoções da futilidade, frustração, ansiedade, preocupação, derrota e desespero. Platão disse isto: o maior erro cometido pelos médicos é que tentam curar o corpo sem tentar curar a mente. Mas a mente e o corpo são um e não devem ser tratados separadamente. Demorou 2.300 anos para a ciência médica reconhecer esta grande verdade. Só agora estamos começando a desenvolver um novo tipo de medicina chamada de medicina psicossomática, uma medicina que trata da mente e do corpo. Está na hora de fazermos isso porque a ciência médica conseguiu eliminar grande parte das terríveis doenças causadas pelos germes físicos, doenças como varíola, cólera, febre amarela e muitos outros flagelos que levaram milhões de pessoas prematuramente às suas sepulturas. Mas a ciência médica não pôde lidar com os estragos mentais e físicos causados não por germes, mas por emoções de preocupação, medo, ódio, frustração e desespero. A perda de vidas causada por estas doenças emocionais está aumentando e se espalhando com uma rapidez catastrófica. 1 entre 6 de nossos jovens convocados pelo alistamento na Segunda Guerra Mundial foi rejeitado por razões psiquiátricas. O que causa a insanidade?
Ninguém sabe todas as respostas. Mas é bem provável que, em muitos casos, o medo e a preocupação sejam fatores que contribuam. O indivíduo ansioso e perturbado que não consegue lidar com o mundo cruel da realidade rompe todos os contatos com esse ambiente e retrai-se em um mundo de sonhos particular que ele mesmo cria, e isso resolve os seus problemas de preocupação. Eu tenho sobre a minha mesa um livro escrito pelo Dr. Edward Podolsky, intitulado Pare de se preocupar e recupere a sua saúde. Aqui estão alguns dos títulos de capítulos deste livro. O que a preocupação faz ao coração? Pressão sanguínea alta é causada pela preocupação. Reumatismo pode ser causado pela preocupação. Se preocupe menos por amor ao seu estômago. Como a preocupação pode causar um resfriado? A preocupação e a tireoide. O diabético preocupado. Outro livro iluminador sobre preocupação é O Homem contra Si Mesmo, do Dr. Carl Menninger, um dos irmãos Mayo da psiquiatria. O livro do Dr. Menninger não lhe dará nenhuma regra sobre como evitar a preocupação, mas lhe dará uma revelação surpreendente de como destruir os nossos corpos e mentes com a ansiedade, a frustração, o ódio, o ressentimento, a rebelião e o medo. Talvez você encontre uma cópia na biblioteca pública. A preocupação pode tornar até a pessoa mais fleumática doente. O general Grant descobriu isso durante os últimos dias da Guerra Civil. A história foi a seguinte. Grant havia sitiado Richmond por 9 meses. As tropas do general Lee, cansadas e famintas, foram derrotadas. Regimentos inteiros estavam desertando de uma só vez. Outros estavam tendo reuniões de oração em suas tendas, gritando, chorando e tendo visões. O final estava perto. Os homens de Lee puseram fogo nos armazéns de algodão e tabaco em Richmond, queimaram o arsenal e fugiram daquela cidade à noite enquanto as chamas altas subiam na escuridão. Grant estava numa perseguição acirrada, atirando contra os confederados pelos dois lados e por trás, enquanto a cavalaria de Sheridan estava acabando com eles à frente, destruindo a linha férrea e capturando os trens de suprimentos. Grant, meio cego e com uma dor de cabeça violenta, ficou atrás de seu exército e parou numa casa de fazenda. Eu passei a noite, ele registra em suas memórias, com os pés de molho em água quente e mostarda e colocando curativos de mostarda nos pulsos e na nuca, esperando ser curado até o amanhecer. Na manhã seguinte, ele foi curado instantaneamente. E o que o curou não foi o curativo de mostarda, mas um cavaleiro descendo a rua com uma carta de Lee dizendo que ele queria se entregar. Quando o oficial, portando a mensagem, me alcançou, Grant escreveu: Eu ainda estava sofrendo com uma terrível dor de cabeça, mas no instante que vi o conteúdo da mensagem, eu fui curado. Obviamente, foram as preocupações, tensões e emoções de Grant que o deixaram doente. Ele foi curado instantaneamente no momento em que as suas emoções assumiram o tom de confiança, realização e vitória. 70 anos mais tarde, Henry Morgenthau Jr., secretário da Fazenda do gabinete de Franklin Delano Roosevelt, descobriu que a preocupação o deixava tão doente que ele ficava tonto. Ele registra em seu diário que estava tão preocupado como o presidente e, para aumentar o preço do trigo, comprou 4.400.000 bushels em um dia. Ele diz em seu diário: Eu me sentia literalmente tonto enquanto tudo acontecia. Fui para casa e dormi por 2 horas depois do almoço. Se eu quiser ver o que a preocupação faz às pessoas, eu não preciso ir à biblioteca ou a um médico. Basta olhar pela janela da minha casa, onde estou escrevendo este livro,
e posso ver, a uma quadra, uma casa onde a preocupação causou um colapso nervoso, e outra casa onde um homem preocupou-se e teve diabetes. Sempre que havia uma queda na bolsa de valores, o nível de açúcar subia no seu sangue e na sua urina. Quando Montaigne, o ilustre filósofo francês, foi eleito prefeito de sua terra natal, Bordeaux, ele disse aos seus conterrâneos: "Estou disposto a assumir os seus negócios, com as minhas mãos, mas não com o meu fígado e os meus pulmões." O meu vizinho assumiu os negócios da Bolsa de Valores em sua corrente sanguínea, e isso quase o matou. Se eu quiser me lembrar do que a preocupação faz às pessoas, eu não preciso olhar para a casa dos meus vizinhos. Posso olhar para o próprio quarto de onde estou escrevendo agora e me lembrar que o antigo proprietário desta casa teve uma morte prematura por causa da preocupação. A preocupação pode colocá-lo numa cadeira de rodas com reumatismo e artrite. O Dr. Russell L. Cecil, uma autoridade mundial em artrite, relacionou 4 das condições mais comuns que resultam em artrite. 1. Casamento fracassado. 2. Problemas financeiros e aflição. 3. Solidão e preocupação. 4. Ressentimentos arraigados. Naturalmente, estas 4 situações emocionais estão longe de ser as únicas causas de artrite. Há muitos tipos de artrite, devido a várias causas. Mas, repetindo, as condições mais comuns que causam artrite são as 4 relacionadas pelo Dr. Russell L. Cecil. Por exemplo, um amigo meu foi afetado de tal forma durante a depressão que a companhia de gás e o banco executaram a hipoteca da casa. A sua esposa, de repente, teve um ataque doloroso de artrite. E mesmo tomando remédios e fazendo dietas, a artrite continuou até que a situação financeira melhorasse. A preocupação pode causar até cárie. O Dr. William I. L. McGonigal disse em uma palestra à Associação Odontológica Americana que emoções desagradáveis, tais como aquelas causadas pela preocupação, pelo medo, por situações desfavoráveis, podem afetar o equilíbrio de cálcio no corpo e causar a cárie. O Dr. McGonigal contou o caso de um paciente seu que sempre teve dentes perfeitos até começar a se preocupar com a doença repentina de sua esposa. Durante as 3 semanas em que ela esteve no hospital, ele desenvolveu 9 cáries, resultantes da preocupação. Você já viu uma pessoa com tireoide hiperativa? Eu já, e posso te dizer que elas tremem, elas se mexem. Elas se parecem com alguém com muito medo da morte. E é esse o resultado. A glândula tireoide, que regula o corpo, fica totalmente desequilibrada. Acelera o coração, o corpo todo fica totalmente ativo como uma fornalha com todas as vazões bem abertas. E se isso não for cuidado, por cirurgia ou tratamento, a vítima pode morrer se corroendo. Algum tempo atrás, eu fui à Filadélfia com um amigo que sofria desta condição. Nós consultamos o Dr. Israel Bram, um especialista famoso que estava tratando este tipo de doença há 38 anos. Aqui está o conselho pendurado em sua sala de espera, pintado numa grande placa de madeira. Eu o copiei na parte de trás de um envelope enquanto estava aguardando. Relaxamento e recreação. As forças mais relaxantes e recreadoras são uma religião saudável, o sono, a música e a risada. Tenha fé em Deus. Aprenda a dormir bem. Ame a boa música. Veja o lado engraçado da vida. E a saúde e a felicidade serão suas. A primeira pergunta que ele fez a esse meu amigo foi: que distúrbio emocional trouxe esta condição? E avisou-o que se ele não parasse de se preocupar, teria outras complicações, problemas coronários, úlceras de estômago ou diabetes.
Todas essas doenças, disse aquele médico eminente, são primas, e primas de primeiro grau. Quando entrevistei a atriz de cinema Marly Oberon, ela me falou que se recusava a se preocupar porque sabia que a preocupação iria destruir o seu bem mais precioso para as telas de cinema, a sua beleza. Quando tentei entrar para o cinema, ela me contou, eu estava muito preocupada e assustada. Tinha acabado de voltar da Índia e não conhecia ninguém em Londres, onde eu estava tentando conseguir um emprego. Tive contato com alguns produtores, mas nenhum deles me contatou. E o pouco dinheiro que eu tinha estava acabando. Por 2 semanas me mantive apenas com bolachas de água e sal. Eu não estava apenas preocupada, estava com fome. E disse a mim mesma, talvez você seja tola. Talvez você nunca entre para o cinema. Afinal, você não tem nenhuma experiência, nunca atuou na sua vida. O que você tem a oferecer além de seu rosto lindo? Eu fui até o espelho e, quando olhei naquele espelho, vi o que a preocupação estava fazendo com a minha aparência. Eu vi as marcas que estavam se formando. Eu vi a expressão ansiosa. Então, disse a mim mesma, você tem que parar com isso imediatamente. Você não pode se preocupar. A única coisa que você tem a oferecer é a sua beleza e a preocupação irá arruiná-la. Poucas coisas podem envelhecer e amargurar uma mulher e destruir a sua aparência tão rapidamente como a preocupação. A preocupação talha a expressão. Ela nos faz cerrar os dentes e enche o nosso rosto de rugas, nos deixando com uma carranca permanente. Ela pode tornar os cabelos grisalhos e, em alguns casos, até causar a queda de cabelo. Ela pode arruinar o nosso sistema. Ela pode trazer todos os tipos de surtos, erupções cutâneas de pele e espinhas. A doença coronária é a que mais mata na América hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase 1/3 de 1 milhão de homens foi morto em combate. Mas, durante o mesmo período, a doença coronária matou 2 milhões de civis, e 1 milhão destas mortes foram causadas pelo tipo de doença coronária que é resultado da preocupação e de uma vida de alta tensão. Sim, a doença coronária foi uma das principais razões pelas quais o Dr. Alexis Carrel disse: empresários que não sabem dominar a preocupação morrem mais cedo. Deus pode perdoar os nossos pecados, disse William James, mas o sistema nervoso nunca perdoa. Aqui está um fato surpreendente e quase inacreditável. Mais americanos cometem suicídio a cada ano do que morrem das 5 doenças transmissíveis mais comuns. Por quê? A resposta é predominantemente preocupação. Quando os cruéis comandantes militares da China queriam torturar seus prisioneiros, amarravam suas mãos e pés e os colocavam embaixo de um saco cheio de água que pingava, pingava e pingava constantemente, dia e noite. Estas gotas de água, pingando constantemente na cabeça dos homens, acabavam se parecendo com o som de marteladas e os deixavam loucos. Este mesmo método de tortura foi usado durante a Inquisição Espanhola e nos campos de concentração alemães sob Hitler. A preocupação é como água pingando, pingando e pingando constantemente. E o pingar, pingar e pingar constante da preocupação muitas vezes leva os homens à insanidade e ao suicídio. Quando eu era um garoto camponês em Missouri, quase morri de medo ao ouvir Billy Sunday descrever as labaredas do inferno do mundo vindouro. Mas ele nunca mencionou as labaredas do inferno da agonia física que as preocupações podem causar aqui e agora. Por exemplo, se você for uma pessoa que sofre de preocupação crônica, você pode, algum dia, ser infligido por uma das dores mais excruciantes que o homem já suportou: angina pectoris.
Você ama a vida? Você quer viver uma vida longa e saudável? Aqui está como você pode fazê-lo. Vou citar o Dr. Alexis Carrel novamente. Ele disse: aqueles que conseguem manter a paz interior em meio ao tumulto da cidade moderna estão imunes a doenças do sistema nervoso. Você consegue manter a paz interior em meio ao tumulto da cidade moderna? Se você for uma pessoa normal, a resposta é sim. Enfaticamente sim. A maioria de nós é mais forte do que pensamos. Nós temos recursos internos que provavelmente nunca iremos utilizar. Como Thoreau disse em seu livro imortal Walden, eu não sei de nenhum outro fato mais encorajador do que a habilidade inquestionável do homem de elevar a sua vida pelo empenho consciente. Se alguém avança conscientemente em direção aos seus sonhos e se empenha em viver a vida que imaginou, encontrará um sucesso inesperado em horas comuns. Certamente, muitos dos ouvintes deste audiolivro têm tanta disposição e recursos internos quanto Olga K. Jarvie, de Coeur d'Alene, Idaho. Ela descobriu que, sob as circunstâncias mais trágicas, podia banir a preocupação. Eu acredito piamente que você e eu também podemos, se aplicarmos as verdades muito antigas contidas neste livro. Aqui está a história de Olga K. Jarvie, como ela a descreveu para mim. 8 anos e meio atrás, eu estava condenada a morrer. Uma morte lenta e agonizante, de câncer. Os melhores cérebros médicos do país, os irmãos Mayo, confirmaram a sentença. Eu estava num beco sem saída. O final olhava boquiaberto para mim. Eu era jovem. Não queria morrer. Em meu desespero, liguei para o meu médico da Kellogg e compartilhei com ele o desespero que estava enfrentando. Um tanto impaciente, ele me respondeu: qual é o problema, Olga? Você não tem nenhum espírito de luta em você? Claro, você vai morrer jovem se continuar chorando. Sim, o pior já aconteceu. Ok, enfrente os fatos. Pare de se preocupar e faça algo sobre isso. Naquele momento e naquele lugar, eu fiz uma promessa tão solene que as unhas arranharam a minha pele de forma profunda e senti calafrios ao longo da minha espinha. Eu não vou me preocupar. Eu não vou me preocupar. E o que eu mais preciso é força de vontade. Eu vou vencer. E eu vou viver. O tempo de exposição à radioterapia em casos avançados era, naquele tempo, de 10 minutos e meio por dia por 30 dias. Eles me aplicaram 14 minutos e meio por dia por 49 dias. E apesar de os meus ossos aparecerem através da pele macilenta como rochas no monte, e apesar de os meus pés parecerem de chumbo, eu não me preocupei. Nenhuma vez eu chorei. Eu sorri. Sim, de fato, eu me esforcei para sorrir. Eu não sou tão idiota a ponto de achar que um simples sorriso pode curar o câncer. Mas eu acredito que uma atitude mental de felicidade ajuda o corpo a lutar contra a doença. De qualquer modo, eu experimentei uma cura milagrosa. Nunca estive tão saudável do que nos últimos anos, graças àquelas palavras desafiadoras e diretas. Enfrente os fatos. Pare de se preocupar. E então faça algo sobre isso. Eu vou terminar este capítulo repetindo a citação de abertura. As palavras do Dr. Alexis Carrel. Aqueles que não conseguem dominar a preocupação morrem mais cedo. Os seguidores do profeta Maomé muitas vezes trazem versos do Alcorão tatuados em seus peitos. Eu gostaria de ver o título deste capítulo tatuado no peito de cada ouvinte deste audiolivro. Aqueles que não conseguem dominar a preocupação morrem mais cedo.
O Dr. Carrel estava falando sobre você? Talvez.